Olá, pessoal! Bom, hoje eu vou começar a falar então sobre strings. O interessante é que conforme a gente vai vendo novos conteúdos, a gente vai também revendo alguns conteúdos já vistos. Então a gente vai aplicando algumas técnicas necessárias para poder resolver nossos problemas. Então hoje a gente vai trabalhar com string e para isso eu escolhi esse exercício de LEDs, que é o exercício 1168 da URI, que eu acho ele bem interessante. A ideia é a seguinte: a pessoa vai informar quantas placas de LED ela quer montar. Com base nesse valor, aí ela vai informar cada um dos valores que ela vai representar no painel de LED. E aí, com base nesse valor, a gente tem que dizer quantos LED ela vai gastar para isso. Então, por exemplo, vou fazer o número 115. Quantos LEDs eu vou gastar para o número 115? Para isso, a gente tem aqui em cima a base de quanto vou estar gastando em LEDs para cada número. Então, aqui está sendo ilustrado, né? Então, número 1 eu vou gastar 2 LEDs, são esses risquinhos aqui. Então, 115 eu vou gastar 2 para cada um, né? Então, o número 1 gasta 2 LEDs, outro número 1 mais 2 LEDs, e o número 5, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 LEDs para o número 5. Então, 5, 6, 7, 8, 9 LEDs para fazer o número 115. Então, a gente vai ter que fazer essa estrutura para poder modelar esse nosso exercício. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o nosso projeto, NetBeans. Então, de string, então a gente vai fazer o exercício 1168. Esse exercício vai ser uma classe principal, precisa ser executável, então preciso ter um método principal, que é o public static void main. E aí vamos montar esse exercício. Bom, primeiro a gente viu na última vídeo e viu durante várias aulas trabalhando então com estruturas de controle de fluxo ou estruturas de repetição, que eram então for, while, do while, são as estruturas de laços de repetição, loop, né? Então a primeira informação que a gente precisa tratar é essa. Então a pessoa vai informar um valor e aí eu vou ter que fazer essa quantidade de casos de teste. Então aqui, até então eu tô seguindo as ordens das nossas aulas. Então até esse momento a gente não tinha visto ainda nenhum caixa de diálogo, nenhuma forma visual. Então a gente trabalhava apenas com a parte em prompt, para receber dados e para mostrar os dados. Então nesse exercício a gente ainda vai fazer assim. Então vou utilizar para a leitura dos dados a classe scanner, instancio ela. Aqui, forma de entrada, a entrada do sistema. Vou colocar que nem está no exercício, que é o N, né? E vou ler primeiro o N. Aqui vai ter um detalhe. Eu vou aproveitar, vou colocar ele normal e depois eu vou corrigindo e mostrando esses detalhes que podem ocorrer. Então, eu vou pegar primeiro o próximo inteiro. Então, pego o meu objeto do scanner, que é o sc.nextInt. Próximo inteiro. Para mim percorrer, então, eu preciso percorrer essa quantidade de vezes. Preciso fazer essa leitura essa quantidade de vezes. Posso utilizar qualquer uma das estruturas de controle que a gente viu. Vou utilizar, nesse caso, o for, que eu acho mais fácil. Porque eu tenho já visto agora no início, eu sei qual é a minha forma de entrada, qual é a minha forma de saída, de quanto em quanto eu tenho que passar. Então, eu acho mais fácil, quando eu tenho essas coisas definidas, utilizar o for. Então, foi do zero,
Então aqui eu poderia tanto... Eu preciso percorrer, por exemplo, a pessoa informa ali quantas vezes ela quer percorrer essa informação, quantas vezes ela quer ler, quantos painéis de LED ela vai precisar. Ah, vou precisar de 3. Então, eu preciso passar esse for 3 vezes. Então, posso ir do 0 ao 2, 0, 1, 2, ou do 1 ao 3, né? Então, isso independe. Então, eu vou ir do 0 até menor que 3, ou seja, até o 2, né? 3, desculpa, menor que o n, e de 1 em 1. Então, aqui tá pronta a minha estrutura para percorrer essa quantidade de vezes. Só isso até agora. Laço pronto, então tá indo do 0 até 1 antes do que a pessoa informou. A pessoa informou 10, vai do 0 ao 9, que dá as 10 vezes. E agora eu preciso ler em cada linha um número que vai corresponder então ao painel de LED. Esse número também é um inteiro, então eu também posso ler como next int. Aqui tem alguns detalhes que a gente pode analisar. Ó, aqui ele fala que em cada linha vai ter um inteiro. Depois a gente vê isso aqui. Vou pegar então o V, que é o valor do painel. E aí, olha só, eu tenho esse valor, como sendo um inteiro, como sendo um número. Mas eu preciso percorrer isso aqui de alguma forma. Como é que eu vou percorrer cada um deles? E ainda tem mais um detalhe. Se eu estiver trabalhando com valor aqui, com número, como o valor pode ser um número grande, dependendo do valor e do tipo de dados que a gente está utilizando. Por exemplo, inteiro, long, né, short. Qual é o tipo de dados que eu estou guardando? Ele pode arredondar o meu valor, ele pode modificar esse meu valor e aí o resultado final não vai ser fidedigno com o número de fato. Então, o melhor aqui seria a gente utilizar o next para ler então a próxima informação, independente do que ela for. Aqui, ele não está pedindo para fazer validação, então a gente sabe que a pessoa só vai informar número, então não vai ter problema. Então, vamos mudar isso aqui, ó. Já vou colocar esse valor como sendo string. E aqui eu vou ler o próximo, next. Agora eu tenho minha string. Vamos devagar, vamos até aqui. E aí vamos lá mostrar ela, ó. Só vou mandar mostrar a palavra pra gente ir vendo até aqui. O que a gente tá fazendo. Vou mandar executar, Shift F6. Ó, aqui não está aparecendo nada, porque a primeira informação que eu estou fazendo aqui, eu estou aguardando uma mensagem, mas eu não escrevi nada para a pessoa, ela não sabe o que ela tem que fazer. Não tem nenhuma instrução para ela. Então, eu vou colocar aqui 2, representando 2 painéis. Então, ele vai aguardar mais dois números, digamos aqui, assim, 115 e o 112, 1222. 1122. Então tá, ele tá lendo e tá mostrando. Então até aqui tá funcionando, ó. Ele leu a primeira informação, fez essas quantidades de leitura. Para cada leitura, aí a gente tem que trabalhar ela. Mas ele tá fazendo as duas leituras correto. Então tá certo até aí. Ao invés de mostrar aqui, então vou tirar essa frase. Ao invés de mostrar, eu preciso percorrer essa string, ou seja, percorrer esse meu painel. A pessoa colocou ali que eu vou mostrar no painel o número 23.456, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso percorrer cada um deles para ver, esse primeiro aqui é um 2, o segundo é um 3, eu preciso andar essas informações. Como é que a gente faz isso?
Para a gente percorrer uma string, ela trabalha internamente como se fosse um vetor. Então eu preciso percorrer ela também. O primeiro índice desse vetor, dessa string, é sempre 0. Então vamos lá. Vou percorrer com for também, que eu acho mais fácil. E eu vou ir. Então aqui, como eu estou passando com o for e, eu vou aqui utilizar uma outra letra, ou seja, uma outra variável, né? Senão vai dar problema. Então, o int j aqui, de 0 até v, que é minha string, ponto length, que me retorna. Essa é a função, existem várias funções na classe string. Essa função retorna o tamanho máximo da minha string. Pronto, estou percorrendo a minha string, ó. Só isso até agora. A gente viu várias funções da classe string. Quem não lembra, dá uma olhada lá nos slides de string para ver o que a gente tem de funções disponíveis ou de métodos, né? O que aquela classe tem pronta que ela nos oferece. Bom, então agora eu tenho minha string, ou seja, tenho o número que eu quero colocar no painel e estou conseguindo percorrer. Eu preciso andar cada um deles e analisar que número é aquele. Então vamos lá. Eu preciso testar isso. Posso utilizar um if ou até um switch. Vou colocar um switch aqui pra gente aproveitar, pra gente treinar, que a gente não utilizou ainda. Qual a diferença do teste normal if pro switch? Switch a gente utiliza quando a gente tem os nossos casos de teste definidos. Então, os possíveis resultados são definidos. Então, por exemplo, aqui, a minha possibilidade de cada número desse daqui, ó, do meu painel, é ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 0. Não pode ser outra coisa. Não vai ser A, não vai ser E, não vai ser nada mais. O teste normal, o if, ele pode ser utilizado nesses casos e também quando eu quero falar de uma determinada margem, né? Por exemplo, se um valor é maior do que 10 e menor do que 100. Entre 10 e 100 tem uma infinidade de valores, tanto inteiro quanto se eu quiser falar de valores ponto com ponto flutuante. Então essa é a diferença entre os dois. Que o switch tem que ser exato o resultado. Então, vou utilizar o switch aqui para testar cada uma das letras. Vou fazer o switch em cima de quem? Quero testar o quê? Cada letra. Cada letra que eu estou me referindo, aqui vai ser esse número, né? Ou seja, cada caractere do meu painel. Cada caractere, ele é representado por V, que é a minha string, V é o meu painel, ponto. O método char_at retorna, olha só, ele retorna um char, ou seja, um caractere, do valor específico do índice. Então, se eu colocar aqui, ó, v.char_at de i, ele vai estar me retornando o caractere, tipo, aqui eu tô percorrendo, ó, vou do índice 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vou ir do 0 ao 5. E aqui dentro do switch, ele está testando cada um, ó. Então, se o caractere do índice 0 na string V, que é o meu painel, ou seja, nessa string aqui, o caractere de índice 0, e aí eu tenho que fazer meu teste. E assim ele vai andando e verificando cada um dos caracteres. Então, se esse caractere for 1, e aqui, por que eu coloquei entre aspas simples? E por que eu coloquei entre aspas? Por que eu não deixei sem? Ó, para mim testar isso, eu estou verificando com um valor. E por enquanto eu estou tratando esse meu painel, esses valores, embora eles sejam números, estou tratando isso como uma string, como um texto. Então eu tenho que tratar isso aqui como texto.
eu não posso testar isso com aspas duplas, porque o charete, ele vai retornar um único caractere. Um caractere. E caractere, em Java, a gente representa com aspas simples. Por isso, das aspas simples. Então, aqui... desculpa, aqui vai só o switch, ó. Então, aqui. Então, vou fazer o switch em cima. Misturei o switch com os ifs. Então, vou fazer o switch em cima de cada caractere que ele vai passando. Então, lá do índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Em cima de cada um dos números que ele vai percorrendo nesse painel. E aí eu preciso testar os possíveis casos. Então, case 1, se for 1. Se for 1, vai fazer o quê? Se for 1, eu quero que a quantidade de LEDs aumente em 2. Para isso, eu preciso ter criado antes, vou criar aqui um contador. Vou colocar assim, ó, count LED, para ficar mais claro pra gente. Então, vou criar esse count LED que vai contar para cada painel diferente quantos LED vai ser gasto. Então, se for 1, o count LED vai receber mais 2. O que representa isso daqui? Isso é uma abreviação ou uma diminuição de colocar, então, count LED igual count LED recebe count LED mais 2. Ou count LED recebe count LED mais 6. Enfim, é como se eu colocar uma abreviação, né? Só para agilizar, digamos assim. Então, aqui vai ser, se for 1, vai ser mais 2. Lembrar das nossas palavras-chave. Então, aqui, dentro do switch, para cada caso, eu não quero que ele continue testando. Porque nesse índice aqui, ele não vai ser outra coisa. Quando ele chegar em um deles estiver certo, ele não vai ser outra coisa. Então, a gente tem que lembrar de encerrar esse caso de teste. E fazer isso para todos. Então, case 2. Aqui, ó, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. Um, 2, 3, 4, 5 também, para o número 3. A gente precisa testar todos os casos. Número 4, 1, 2, 3, 4. Cinco é 5 também. Seis são 6 LEDs também. Sete são 3 LEDs. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 do número 8.
número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por último, o case 0. Um, dois, três, 4, 5, 6. Então, são 6 LEDs para o número 0. Nesse caso, a gente não vai colocar o default. Por padrão, a gente sempre coloca o default dentro do switch. A gente não vai colocar porque aqui a plataforma da URI ela é muito engessada. Ele não pede que a gente mostre uma mensagem caso esteja errada. Então, a gente não vai fazer isso. Porque se a gente mostrar alguma mensagem, a URI vai nos mostrar algum erro de saída, né? Então, presentation erro, vai mostrar algum erro. Então, não é o caso. Então, por isso, a gente não vai utilizar aqui a cláusula default, que por padrão se coloca. Até dá pra gente fazer o seguinte, só pra ele encerrar, ó, default, só break. Então, se for outra coisa, só encerra. E só voltar no botão direito aqui e formatar pra ajeitar. Então, testei todas as situações possíveis, percorri a minha string e depois que eu percorrer esse meu painel, então aqui estou percorrendo o painel, eu vou mostrar quantas LEDs eu preciso para esse valor, então para colocar esse número no meu painel. E aí para isso, olha só, ele diz aqui que para cada caso de teste é para escrever uma linha contendo o número de LEDs que o João precisa para montar o valor desejado, seguido da palavra LEDs. Lembrar que a estrutura da URI tem que ser exatamente da forma como está aqui. Então, vai ser a quantidade de LEDs, que é o nosso count LEDs, espaço, que aqui tem um espaço único, olha só, tem que verificar inclusive isso. E depois da palavra LEDs, não tem espaço. Então, vai ser count LEDs, o nosso count, espaço, palavra LEDs. E lembrar da quebra de linha. Na última cláusula sempre tem que encerrar com uma quebra de linha aqui nessa plataforma. Então, a gente pode utilizar o systemout, println, que ele encerra com uma quebra de linha. Vou utilizar aqui nosso systemout de antes para montar nossa palavra, que vai ser o nosso count LED mais, então, concatenado com a palavra LEDs em minúsculo e sem nada depois, sem ponto, sem nada. Concatenado com espaço e a palavra LEDs. Vamos testar. O painel 115 retornou 6 LEDs. Que eu acho que não está certo. Já vou voltar a dar uma conferida. Vou dar a palavra 1 aqui. Ele já não deu certo. Vamos ver. Então, ele deu erro aqui. Na 23. Z com charete e... Ah, desculpa, gente, aqui, ó. Aqui tá meu erro. Eu tô percorrendo no índice desse aqui, ó. Que é esse laço aqui. É o laço que eu tô utilizando N vezes para fazer N leituras, que é esse aqui, ó. Número de casos de teste, eu até vou colocar esse aqui, ó. Laço para percorrer N vezes. Número de casos de teste. Então, aqui é o charete de J. Por isso, o nosso erro. Então, 2 painéis, número 115, 9 LEDs, que são 5 mais 4, 2 em cada um, né? E só o número 1, 2 LEDs. Então, a princípio tá certo. Vamos testar com esse caso daqui. Olha só, 27 LEDs, 29 e 25. Perfeito. E eu já mostrei para vocês a ferramenta Toolkit, que é interessante utilizar. Aqui a gente coloca possível entrada e manda gerar a saída dessa nossa entrada. Por exemplo,
5 painéis LED, número 774, 765, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 números, 6543 e 001. Vamos ver o que isso vai dar de saída, só mandar aqui, ó, gerar. Tá aqui a saída. Vamos testar isso aqui. Só copiei e colei de lá. 10 LEDs, 14, 23, 20 e 14. A princípio está certo. Vamos testar, vamos jogar lá na URI para ver se está certo. Então aqui vou ir em enviar. Eu trago sempre todo o meu código. Lembrar de apagar o package. E é só isso que a gente precisa mudar. Enviado, vou vir aqui. Vanessa, aceito. Então, é esse aí nosso sistema. Se tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail, conversem durante as aulas. Então, não deixem esses conteúdos que são bem iniciais ficarem parados, se vocês não compreendê-los, não deixem isso ocorrer. Então, só revendo aqui, então aqui eu utilizei uma variável para fazer a leitura de um inteiro único, então para me ver quantas vezes eu queria percorrer, quantos casos de teste eu queria fazer. Utilizei um for para mim contar essa quantidade de vezes, para percorrer essa quantidade de casos de teste. Para cada caso de teste, fiz a leitura do valor que seria colocado no painel, então, valor do painel. Criei o meu contador de LEDs para esse valor do painel. Percorri esse meu valor, então percorri o valor que eles me colocaram. A pessoa me disse, quero colocar o valor 115 no painel. Então, percorri esse valor 115, verificando cada caractere, se ele era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 0. Então, identificando para cada situação quanto mais esse meu contador deveria valer. Então, ele vai estar valendo, aqui representa, então, count LED igual a count LED mais 6. Então, quanto mais esse meu contador deveria valer. Se não for nenhuma das situações, simplesmente encerra, não mostra mensagem nenhuma, porque a gente está lidando com uma plataforma engessada. E por último, então, eu mostro a mensagem colocando qual a quantidade e por fim, finalizando com a palavra LEDs. Então, acho que é isso, pessoal.